les énergies renouvelables. Bientôt, il y aura un centre ici qui va desservir toute la région nord de Santiago. Donc ce centre sera installé ici à Santiago. Au niveau aussi du tourisme, au niveau de la mer, San Miguel aussi a des potentialités. Donc on a un port ici où les bateaux viennent se servir. Les pirogues, les pirogues. Et il a parlé aussi au niveau des opportunités que, en principe, l'intention qu'ils ont de créer des partenariats avec les femmes entrepreneurs des autres pays, notamment d'Afrique. Donc, que sa commune est très très ouverte pour ce partenariat. Cette ouverture, il a parlé aussi de l'environnement qui est favorable pour faire par exemple le commerce, tout ce qui est l'agriculture par exemple, l'élevage, parce que la majeure partie de la population de San Miguel est rurale. Donc c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Donc il y a des potentialités aussi à ce niveau. Il a parlé des 2 barrages. On a 2 barrages, une au nord, un au nord, un autre au sud. Donc celui de Flamène, il est déjà terminé. Donc comme vous le remarquez, on a eu 2 ans sans pluie. Donc le barrage actuellement est sec, mais on a l'espoir qu'avec le temps, avec le fonctionnement de ces 2 barrages, il y aura aussi d'autres opportunités. Il a parlé aussi des 7 piliers. La mairie a un objectif, la mairie par exemple au niveau des 7 piliers du développement de la mairie, où il a parlé par exemple de l'agriculture, il a parlé par exemple de l'urbanisation, il a parlé par exemple du tourisme, il a parlé par exemple de l'énergie aussi, et les autres. Donc il y a 7. Je crois que vous aurez ça dans le document. Donc il a parlé aussi, avec le temps, il y a un autre partenariat tripartite qui va avec une autre entreprise, la mairie, le gouvernement, où on va installer ce centre des énergies renouvelables. Donc de façon résumée, c'est ça. Donc je vais suivre de près maintenant et si vous avez des questions. Les secteurs, les 7 piliers. Quels 7 piliers, excellence, si vous pouviez. Les 7 piliers. Estava para falar bem aos incentivos fiscais que não tem no Conselho. Se me pode hoje a apresentação que já fazia no Conselho, tem que ter uma vocação para desenvolver indústrias de várias áreas. Agricultura, pecuária, pescas, turismo e também serviços. E ali não tem incentivo. E eu também fazer uns visitas a alguns pontos interessantes. Aí você tem mais ou menos uma noção clara. D'accord, il y a la pêche aussi, le tourisme, l'agriculture. Donc vous allez visiter certains lieux importants pour avoir beaucoup d'idées de ces Quand on investit dans notre pays, qu'on apporte en fait des technologies, qu'on cherche à faire, par exemple, on apporte l'eau, est-ce que les contrats sont faits suite à un appel d'offres ou est-ce que c'est en direct? C'est quoi le principe? Contratos, caso tenha algum parceria, appel d'offre, se tem concurso ou não está fazendo de modo direto, se tem concurso ou está fazendo diretamente. Por exemplo, eles podem apresentar projetos de várias áreas. Tem alguns projetos na Casa de Energias Renováveis que precisam de licença do governo. Na outra licencia é localização.
espaço. Agora, investimentos na agricultura que tem que ter autorização do governo. Investimentos no turismo que tem que ter autorização do governo. Na hora marítima, o TAPID mais ou menos é só concessão. Por exemplo, portanto, se quer fazer investimento na indústria transformadora, tem que ter uma autorização do governo. Por isso nós ali não está com a abertura total para, de facto, apresentar a nossa oportunidade que tem ali e que tem um concurso, que está ali uma investigação de interesse. Il y a des projets qui demandent le concours, donc qui émanent du gouvernement, mais il y a d'autres projets aussi où la mairie a son autonomie. Non, je voulais juste avoir un c'est Bom, pensando se tem mais questões que eu queria colocar, eu prefiro que não se pergunte tudo o que Si je veux que s'il y a des questions, Sim, fazer aqui um terceiro, como havia outro projeto que fazia uma apresentação valorosa da Oliveira e outra música também, onde eu podia fazer aqui a apresentação. Então, eu simplesmente apresento um projeto concreto e apresento na Câmara e depois, então, hoje assim, podia lançar aquele projeto. É assim? Aquele projeto que eu apresento ainda hoje, mas 5 dias não respondeu positivamente. Bom, A disposição de disponibilização da espaço à vontade para fazer. E tem tudo condições para dizer, o próprio clima e tudo. Sim. Quando tem um projeto nesse sentido para a localidade de Chaves Pio Branco, e não dá disponibilizar um inclusive espaço para fazer tudo acondicionamento, para instalar uma empresa, nada para fazer isso. O nosso compromisso é muita gente, por exemplo, 30 postos de trabalho, 40, 50, que tinha nenhuma conta para tirar, vou fazer um investimento, como não sabe, que inicialmente o investimento é mais avultado, mas a partir do momento que começa a funcionar, é diferente. E livre tinha essa possibilidade. Quando temos, inclusive, um cave, tudo construído, naquela zona de Chaves Pio Branco, que se... Eu estou no primeiro da olha. Chaves Pio Branco, que seu objetivo é instalar lá uma unidade de produção, de transformação e acondicionamento daquele pólvora de babosa. Sim, é isso. Exato. Como naquela zona tem chocolatação disso, e lá tem disponibilidade de mão de obra, sobretudo mulheres, que é uma das coisas que esse Estado insiste com nós, e nós temos projetos de entrega na vários financiadores para isso. Mas se surge um privado, é muito melhor. Se surge um privado, é muito melhor, e ali não está disponibilizando nada, para nós tem um caminho para a implementação do projeto de natureza. Alors, elle a posé la question si elle voudrait, par exemple, créer une entreprise, investir dans le domaine à l'EV. Donc, Monsieur le maire a répondu qu'il y a on a tout à fait les conditions pour ça. La mairie même peut disponibiliser l'espace, le terrain, et avec les femmes, le climat est propice pour ce genre de projet. Actuellement même, il existe un espace construit où la mairie a l'intention d'aller développer un tel projet là-bas que vous avez visité. E nós, por exemplo, na casa de terrenos para fazer plantação, está disponibiliza. Donc, il peut disponibiliser aussi le terrain. Nós não estamos a dar uma ótica que, a partir do momento que tem aquele investimento, posto de trabalho dentro da gera. Sabe? Vou falar para a Câmara, se for comprar oranga, para espaço para fazer plantação, no mínimo 2 a 3 anos, que tudo investimento que for, pelo menos naquela fase inicial, que tem maior exigência para não querer que se funciona. A Câmara tem o objetivo de ganhar dinheiro com isso. Ou nós não queremos para o investimento bem ali e criar emprego e ter impacto na economia local. Está a perceber? Por isso, aquele é um projeto que ainda foi, tem um futuro. Como pôr a partir de Cabo Verde, exporta essa matéria-prima para vários países no mundo que estão a comprar. Canários estão a fazer, pão nunca estão a fazer. Está a perceber? Preciso de iniciativas. É preciso de iniciativas e eles têm um campo fértil para eles apresentarem o projeto.
Então, está comunica informações sobre o projeto que nós temos. Disponibilidade tudo tem. Condições, Tudo. Põe os arranjos, eu se gasta sempre com isso daqui estar. sim. Mas, eles que têm necessidade de compra de terreno, eles que têm necessidade de fazer aqueles investimentos iniciais. Toutes les conditions pour le moment sont créées si vous voulez démarrer avec Mas tem um outro. Tem um outro produto também que pode ser desenvolvido que é o grão. Esses são produtos que não têm uma prática de acontecer, tem café. Il y a d'autres projets aussi dans le domaine du café. Si vous avez... Ah, ok. Ah, d'accord. Tem também produção de burga, para fazer sabão, só área chique. Como eu tive oportunidade de encontrar jovens que se têm interessado na produção de através de produtos locais e para produzir salão. Então, a mim está abrindo mais a minha mente que o pessoal da Rosa pode expor a nível internacional tudo que esse produto que ele tem para ajudar aqui os outros business que estão na área de cosmética e farmácia para poder fazer esses produtos. Então, está na mente. Tem um outro produto também que facilmente pode produzir, que é cogumelos. Cogumelos que você plantar na... O comércio c'est champignon. Ele, por exemplo, tinha um consumido botões na calva. E ele está produzindo lá. Ou ele está produzindo naqueles tronco de banana. Ele é uma produção que usa água, praticamente. E ele é extraordinário. Pode ser feito. Production de champignons. Parce qu'il faut une telle Oui, toutes ces idées, on peut matérialiser toutes ces idées sur papier. C'est un département spécial. Donc toutes les informations que vous sollicitez, il suffit seulement de demander, on vous donne, on communique les idées. Ah, moi je fais un peu. Ah, enchanté. Traoré. E como você trabalha com empresa de cosmética e farmácia e hoje que tem necessidade de aloe vera para essa produção. Então, por isso que faz conexão. Trazer os livros, não produzir essa migrante, não tem exporta para essas unidades de fabrico. Mas nesse máquina, como às vezes tem máquinas si je veux savoir si par exemple il y a des machines disponibles pour la fabrication du gel, parce que la façon il faut extraire le gel, de retirer le latex, parce que le latex Moi je pense que la machine, je pense les máquinas. Ça fait partie dans le plan, un business plan, prévoir tous les équipements qui vont avec. Non, l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'au niveau de la municipalité, ils ont déjà un local avec le Sénat. Enfin, il y a déjà une construction et eux, ils disent ils vont le faire parce que c'est le même projet. Mais s'ils trouvent un privé qui le fait, eux, ils vont disponibiliser ce local, ils ne vont pas demander à ce qu'il y ait un loyer payé pendant X temps jusqu'à ce que le privé rentre dans ses frais. Ils vont disponibiliser ce local. Par contre, tout ce qui est investissement de machines, de traitement, ce qu'ils demandent, c'est qu'ils aient au niveau de l'emploi, la création de l'emploi des nations. C'est ça qui m'intéresse. Tem uma pergunta, por favor. A minha na área de turismo de Tel Aviv, e percebo que o terreno que o municipal disponibiliza se é a mesma forma que tipo na área de agricultura, se tem um custo, qual é o custo, já não tem desfazer. Por exemplo, na orla marítima, só solicita concessão. A orla marítima está feita de concessão. Solicita o Instituto Marítimo Portuário. A minha mais na terra mesmo, no canal marítimo. Não, que não tem terrenos também, que é para projetos, mas que não é dinheiro que tem que ir.
Sim, mas tem um desconto. Bom, a ideia Non, é claro. terreno de municipalidade. Sim. En fait, ta question, c'est ce que par rapport à Gwendoline, où le terrain, on va dire, c'est limite du préfabriqué, Voilà, isso. toi, tu aimerais savoir sur un terrain qui sera adéquat à ton projet. Ou ce que ça t'a pergunta que como o Ivan, o Cabo de Fama tem terreno que está quase preparado para esse tipo de projeto de produção de arroz. Ela gostaria, se nós temos o mesmo tipo de terreno que pode ser disponibilizado para um projeto. Já para construir uma terra para frente. Exatamente. Sim, que não tem áreas que são disponíveis para a hotelaria, mas cada vez está tendo em conta a dimensão do investimento também. Là, c'est du É diferente. sur mesure, mais c'est Bom, para a produção agrícola é uma coisa e para investimento no turismo é outra coisa. Mas tem preços favoráveis também. Tem isso. Sim. E inclusive se na Calienta tem vários hotéis, não sei, uma ali da praia tem vários hotéis e Sevilha tem Tem assim, tem Vila Morgana, tem um hotel do Horizonte, tem Pensão São Miguel, Miramaio. Tem mais ou menos uns 5 unidades de alojamento. C'est des bungalows, évidemment. Et c'est un